A definição geral de natural é tudo aquilo que existe ou ocorre por si mesmo, sem intervenção direta do ser humano. Vem da natureza, segue suas leis e processos espontâneos, como as montanhas, rios, florestas, animais, minerais. Fenômenos como o nascer do sol, o crescimento das plantas ou o ciclo das estações. No sentido filosófico, o natural é o que mantém sua essência original, sem ser alterado pela vontade ou técnica humana. Representa o estado puro, autêntico e espontâneo das coisas. Em contrapartida, a definição geral de artificial é tudo o que é criado, modificado ou produzido pela ação humana, geralmente imitando ou substituindo algo natural. O termo vem do latim artificialis, que significa feito pela arte, como plásticos, remédios sintéticos, inteligência artificial, prédios, máquinas, frutas geneticamente modificadas ou produtos industrializados. No sentido filosófico, o artificial é o resultado da intervenção consciente técnica do homem sobre a natureza. Representa o domínio da arte, da criação e da cultura sobre o mundo natural. A natureza, com seus ciclos e ritmos próprios, existe por si mesma. Ela não precisa de intenção, nem de comando. Tudo nela se move a partir de uma ordem silenciosa, de um princípio interno que orienta o brotar da semente, o nascer do rio e o pulsar da vida. O artificial, por outro lado, nasce da imaginação e do pensamento humano, e da vontade de transformar, de criar algo que não existiria sem a presença do homem. É o reflexo da mente que observa a natureza e tenta imitá-la, aperfeiçoá-la ou dominá-la. Assim surgem as casas, as máquinas, os sistemas e as ideias. O ser humano em outras épocas vivia com uma maior ligação e contato com a natureza. Mas, como o processo da natureza é lento, as pessoas não queriam esperar, buscando métodos mais rápidos para acelerar os seus objetivos. A natureza é lenta, contudo os seus resultados são mais eficazes e duradouros. E o artificial é mais rápido, mas com uma duração menor e causando sempre efeitos não desejados. Mas, os povos não quiseram saber de esperar pela natureza e foram se desenvolvendo cada vez mais pelo artificial. Desse modo, a ligação com o natural ficou muito prejudicada. Antigamente não havia tantos remédios sintéticos, os povos antigos conheciam as ervas apropriadas para cada doença e faziam uso delas. Vivendo no natural, as pessoas viviam muito melhor, respiravam o ar puro, os alimentos não tinham veneno, e a vida sem tanta tecnologia era mais sossegada. Mas, tudo mudou, o mundo atual é outro. Se mudou, foi porque foi alterado pelo ser humano. O conhecimento humano foi evoluindo. E suas ideias foram inventando milhares de equipamentos para transformar a realidade em que viviam. Muitas coisas ajudaram muito a trazer uma vida melhor para as pessoas. Porém, como o lado positivo traz junto o negativo, muitas das suas invenções colaboram para a própria ruína da humanidade. Então, o conhecimento, a cultura inventada pelo ser humano é uma cultura artificial. O saber que a humanidade possui é limitada ao seu pensamento e à sua imaginação. Por isso, o ser humano jamais alcançaria um nível mais elevado de conhecimento por si próprio, se o conhecimento de nossa verdadeira origem não chegasse até nós. A humanidade iria à extinção sem descobrir a sua origem. Agora já podemos prosseguir na nossa evolução, por meio do desenvolvimento do nosso raciocínio. O raciocínio desenvolvido fará a ligação na energia racional, a energia pura, limpa e perfeita de nossa origem. E assim, o ser humano voltará a se ligar ao seu natural, ao seu mundo verdadeiro. Perdemos a nossa ligação com o nosso natural quando entramos como seres racionais que éramos, por um pedaço da planície racional que não estava pronta para o progresso. Assim, sem perceber, perdemos as nossas virtudes, e demos início à transformação para este mundo elétrico e magnético, um mundo artificial, que teve início e terá seu fim. Não sendo nosso verdadeiro natural é instável, passageiro, sendo a própria natureza da matéria contra os que aqui vivem. O conhecimento do nosso natural é diferente do conhecimento criado pela mente humana. No nosso natural verdadeiro não existe dois lados, não existe a variação das ideias.
pendendo para pensamentos bons e pensamentos maus. A ligação na energia racional, uma energia pura, e que só transmite o bem, aos poucos vai fazendo a limpeza das duas energias desreguladas e equilibrando a pessoa que está no processo de desenvolvimento do seu raciocínio. Alguns têm mais dificuldades do que outros, porque depende da formação natural de cada pessoa. Uns nascem mais ligados na energia elétrica, esses são mais positivos, e os que nascem mais ligados na energia magnética, mais negativos, e esses com mais dificuldade no entendimento do seu verdadeiro natural. Mas, com a persistência no estudo do livro Universo em Desencanto, todos vencerão, porque o poder da energia racional é superior aos obstáculos que as duas energias degeneradas e deformadas tentam colocar no caminho daquele que está buscando o seu natural verdadeiro. A persistência, a paciência e a obediência no estudo do conhecimento racional afastará os entraves e toda a humanidade terá uma mesma cultura, um mesmo conhecimento, trazendo a união, a paz e a concórdia.